Olá, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. É a primeira vez que eu estou aqui no Legacy Hall, que é o nosso auditório, aqui no Creation Museum, falando em português. A minha alegria está muito grande de estar podendo falar na minha língua mãe sobre esse tema. Os slides estão em inglês, mas aí como eu falo português, a gente vai poder traduzir alguns deles ao longo da nossa palestra, do nosso tempo aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o dilúvio, mas também vou estar cobrindo algumas partes sobre a datação radiométrica, porque há algumas dúvidas, alguns questionamentos em relação a isso, e também algumas questões em relação aos fósseis, porque eu não queria falar só da parte da geologia, porque eu queria também cobrir essa parte tanto dos fósseis como do dilúvio nesse aspecto. Então, eu queria começar aqui falando algumas coisas que são bem interessantes. Então, a primeira parte é mais o fundamento e depois a gente vai aplicar o que a gente aprendeu, tá bom? A gente vê em todos os lugares essas questões sobre milhões de anos, está sempre em artigos, em material que a gente estuda, nos livros, está sempre em todos os lugares que a gente vê essa parte de milhões de anos. Existem 3 perguntas que a gente pode fazer que vão nos ajudar um pouquinho a gente ter um pouco melhor de entendimento em relação a isso. Essas 3 perguntas a primeira, como eles chegaram a esse resultado? De que forma esse resultado aconteceu, essa conclusão aconteceu? A segunda eu posso confiar nesse resultado, nessa conclusão? E a terceira, será que há outra interpretação para o que foi descoberto? Uma das coisas que eu queria trazer para vocês é em relação à palavra ciência. O que é ciência? Quando a gente fala sobre ciência, ciência significa conhecimento. É esse o significado da palavra ciência. Existem 2 tipos de ciência. A ciência experimental, né, aquela ciência que você observa, a ciência que você testa, que é, no caso, essa aqui que a gente pode ver. Você vê que 3 grupos criados, né, que são os grupos básicos que foram criados, e dentro desse próprio grupo há uma especiação, há uma modificação, uma diversificação dentro do próprio grupo que foi criado, e você consegue observar isso, você consegue testar isso sem problema algum. E também há a ciência histórica, e essa ciência histórica você não pode observar, nem testar, nem repetir, porque ela está no passado. Ela faz parte da história, está no passado, você não consegue mais repetir. E aqui, como a gente vê no nosso slide, é a ideia do evolucionismo darwiniano, em que de uma só célula veio tudo que existe hoje. Então, a gente não consegue observar isso, porque são milhões de anos. A gente não consegue testar mais, nem consegue repetir o que foi feito. O Joe falou um pouquinho sobre cosmovisão, mas eu queria trazer, porque isso é muito importante, que a gente sempre tenha em mente a ideia de cosmovisão. Se a gente tivesse um entendimento como a cosmovisão ela traz um impacto tão grande na forma como a gente interpreta a evidência, os dados, tudo ao nosso redor, não somente a parte de ciência, mas a parte de teologia, Bíblia, etc., né? É muito importante que sempre a cosmovisão esteja na nossa mente para que a gente entenda como a gente enxerga as coisas e também como a outra pessoa vai enxergar o que a gente vai estar falando. Por exemplo, aqui a gente tem sempre essas 2 visões. A visão do homem, onde o homem é a autoridade, e a visão de Deus, onde Deus é a autoridade, e funcionam basicamente como óculos. E a partir desses óculos, dessas lentes, é que a gente vai interpretar, que a gente vai ler tudo ao nosso redor, todos os aspectos ao nosso redor, tanto na parte científica, como eu falei, em outras partes também. Um texto bíblico que deve chamar a nossa atenção é o Gênesis 2,17, que fala que se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, e se caso acontecer isso, você vai morrer. O texto de Gênesis 2,17 fala sobre esse assunto, e a morte da humanidade aconteceu na mente, Gênesis 2,17, no corpo, na mente e no coração. O que é interessante é que Adão e Eva sabiam que Deus estava em todos os lugares, que ele via tudo, que ele sabia de tudo. Quando eles pecam,
que é que acontece? A primeira coisa que eles querem fazer é se esconder. Como que eu vou me esconder de alguém que está em todos os lugares, que sabe de tudo, que vê tudo? Então, a gente percebe que, automaticamente, o que aconteceu na mente deles foi algo se tornaram tolos, que é o que a Bíblia fala, né? Quando o pecado ele faz com que a nossa mente funcione de uma outra forma, que a gente enxergue coisas de uma outra forma. O nosso corpo começou a morrer, a gente começou a envelhecer. E o nosso coração se tornou totalmente perdido dentro do desejo de conhecer a Deus. Então, como lá em Juízes fala, é que o desejo da humanidade é sempre ser independente de Deus. Sempre ser independente do que Deus quer, dos planos de Deus. Quando a gente vai olhar para os textos bíblicos falando sobre a nossa mente, é isso que a gente vê. É uma mente reduzida, cega, vã, obscura, corrupta, pervertida, carnal e hostil. Totalmente confusa e perdida. E essa é a nossa mente. Então, eu tenho certeza que eu não confiaria em ninguém com essas características, assim como vocês não confiariam em ninguém com essas características, mas a gente faz isso todos os dias, porque a gente está confiando em nós mesmos, a gente está confiando na nossa mente, a gente está confiando no nosso próprio entendimento. E o que é mais importante, o que a Bíblia fala sobre isso, é que a gente não pode ser sábio aos nossos próprios olhos. A gente precisa sempre da palavra de Deus para nos guiar, para nos dar um norte no que a gente vai enxergar, de como a gente vai enxergar, de como a gente vai interpretar. Isso é muito importante. Então, diante do que eu estava falando aqui para vocês, eu queria fazer um teste com vocês. Então, façamos de conta que vocês chegaram num certo local e vocês veem esse desenho que está sendo mostrado aí na tela. Esse é o fato. É a informação, é o dado que está ali na tela. Uma diferença que eu gostaria de fazer, que é muito importante, é o que é fato e o que é evidência. O fato é a informação, é o dado em si, com pouquinha interpretação ou nenhuma interpretação. A evidência já é a informação com a interpretação. Então, a gente escuta muito, tem muitas evidências para a evolução, tem muitas evidências para a evolução, mas a evidência é esse dado, essa informação, com a lente evolutiva, interpretando todas elas. Isso é muito importante que a gente faça essa diferença do que é fato e o que é evidência. E aí, como a gente vê aqui na tela, eu vou fazer 2 perguntas para vocês. O que é que está faltando? E a outra pergunta é, o que é que era isso originalmente? Como era originalmente? Vou dar a vocês algumas opções para a gente ter uma ideia. Claro, diante dessas opções, alguém vai... é A, é D, é E, C. E o que a gente mostra é que não tem nada faltando. Foi desenhado dessa forma. Ou seja, as perguntas que eu fiz a vocês influenciaram a sua resposta. Eu fiz a pergunta o que é que está faltando e o que é que era originalmente. O outro aspecto, a outra pergunta que eu fiz para vocês também, que não foi pergunta, foi as opções, né? Qual dessas opções seria a correta, também influenciou a sua resposta, porque ela fez o quê? Ela fez com que uma vasta quantidade de possibilidades se tornassem apenas 1, 2, 3, 6 possibilidades. Foi isso que eu fiz. Ou seja, a sua interpretação foi totalmente guiada por mim, pelas formas como eu coloquei, como eu expus, tanto as perguntas como as opções. Isso é muito importante, porque conceitos errados sempre levarão a conclusões erradas. Isso não só na ciência, mas em todos os aspectos da nossa vida. Se nós temos conceitos errados sobre Bíblia, sobre igreja, sobre família, sobre casamento, sobre vida, sobre servir, sobre o trabalho, se nós temos conceitos errados em relação a isso, obviamente, nós vamos ter conclusões erradas em relação a todos esses tópicos. Quando a gente vai para a ciência moderna, que hoje é ensinada tanto nos livros, na academia, nas universidades, nos jornais, quando a gente vai para a ciência moderna, a base da ciência moderna que eles têm é no aspecto de ciência. O que é ciência?
ciência para eles tem um novo significado. Eles mudaram a definição de ciência e agora ciência significa evolução. Então, todas as vezes que eles falam, isso é ciência, isso não é ciência, eles estão falando isso é evolução, isso não é evolução. Eu tive um colega de faculdade, a gente estava fazendo um trabalho junto, e ele sabia que eu era cristã, e ele disse, olha, a Bíblia não é ciência. E eu perguntei para ele, o que é ciência? O que significa ciência? E ele perguntou, o quê? Como assim? Eu disse, o que é que significa a palavra ciência? Ele disse, olha, não sei. Eu disse, a palavra ciência significa conhecimento. A Bíblia é um tipo de conhecimento. É um conhecimento que você não quer, mas é um tipo de conhecimento, fato. Né? Então, é importante que a gente tenha um entendimento sobre as definições dos termos, para que a gente traga esse questionamento, para que a pessoa enxergue e veja outras possibilidades também. Então, para eles, o que é ciência é evolução. E essa ideia, que são essas crenças seculares, elas estão em várias áreas, principalmente biologia, química, geologia e astronomia. E quais são essas crenças? Principalmente naturalismo e uniformitarismo. Então, essas duas teorias, né, essas ideias de naturalismo e uniformitarismo, quando elas são aplicadas à Bíblia, elas estão adicionando a evolução, elas estão adicionando os milhões de anos, estão adicionando o Big Bang, estão adicionando toda essa gama de suposições, pressuposições evolucionistas na Bíblia. Isso é muito perigoso, porque há implicações. Não é apenas uma teoria, mas há implicações em tudo isso, e a implicação é na autoridade da própria palavra de Deus. Então, por exemplo, muitas vezes a gente quer pregar o evangelho, né, que está lá no Novo Testamento, mas é importante que a gente comece a compartilhar do evangelho da forma que Deus faz na Bíblia, que é começando pelo começo. E qual é o começo? O começo é falando sobre pecado, falando sobre morte, definindo o que é pecado, definindo o que é morte, não apenas pecado e morte, mas a definição de casamento, a definição de macho e fêmea, a definição de família. Toda essa definição está lá em Gênesis de 1 a 11. Então, é muito importante que a gente comece do começo. Comece de Gênesis, falando do pecado, falando da morte, falando da consequência do pecado, falando também da promessa de um Salvador, que está lá em Gênesis, e aí a gente pode concluir com a parte do Novo Testamento, falando sobre o nascimento de Jesus, a crucificação, a ressurreição dele, que vai vir novamente para levarmos para ele e julgar também essa terra em outro momento. Então, é muito importante que a gente tenha isso sempre em mente, porque é isso o Evangelho, é assim que nós vamos poder compartilhar do Evangelho. Então, agora, aplicando o que a gente estava aprendendo nessa ideia, que é muito importante, de cosmovisão, de como se interpreta, uma coisa que eu queria falar sobre o dilúvio é que, por que nós temos as mesmas camadas, nós temos os mesmos fósseis, nós temos o mesmo dado, o mesmo fato, a mesma informação, mas as conclusões que nós tomamos são totalmente diferentes em relação quando a gente coloca a parte criacionista e evolucionista. São totalmente, não só diferentes, mas são opostas. Por quê? Justamente por causa da cosmovisão. E agora a gente vai dar um passo para a cosmovisão criacionista, como a gente vê o dilúvio, o que aconteceu no dilúvio e quais as implicações e como a gente pode aplicar as informações que nós temos na Bíblia e o que nós conhecemos sobre o dilúvio dentro dessa visão, como nós entendemos o mundo ao nosso redor a partir dessa perspectiva bíblica. Um ponto que a gente não pode esquecer é qual era o propósito do dilúvio. O propósito do dilúvio era, como a Bíblia fala em Gênesis 6, capítulo 6, versículos 7 e 13. Eu vou pegar aqui minha Bíblia e vou ler para vocês. Gênesis 6, 7... e o versículo 13.
Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E o versículo 13 fala: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. O propósito do dilúvio era simplesmente fazer desaparecer tudo que Deus havia criado. Outro ponto que nós não podemos esquecer é o propósito da arca. Qual era o propósito da arca? Está lá no capítulo 7, versículo 1 e versículo 3. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. O versículo 3 fala também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. O objetivo da arca era conservar a semente sobre a face da terra. O que é um ponto interessante, porque se o dilúvio tivesse sido local, ou um dilúvio calmo, eu não teria necessidade de guardar os animais dentro da arca. Se fosse um dilúvio local, o que acontece? Simplesmente, Deus falaria para Noé: sai dessa terra, vai para esse outro lugar, leva os animais. Outro ponto: por que levar aves que podem voar se o dilúvio é local? Não faz sentido. A Bíblia fala várias vezes que aves teriam que estar dentro da arca. Outra coisa que também nós não podemos esquecer é como o dilúvio aconteceu, que está lá no versículo 11 do capítulo 7, que vou ler para vocês. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E aqui, completando no versículo 12, e houve copiosas chuvas sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Isso foi explicando como aconteceu o dilúvio. O caráter do dilúvio também não pode ser esquecido, que está lá no versículo 19 e 20 do capítulo 7. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes. Em um dilúvio local, era isso que teria acontecido. E, obviamente, isso não faz sentido algum, nem teologicamente falando, nem cientificamente falando. Porque isso aqui não faz nenhum sentido. O que faz total sentido é que toda a terra realmente foi coberta por águas. Como a gente vê aqui, por exemplo, que acontece em vários tsunamis, né? Uma força muito grande das águas traz destruição. Então, aqui a gente vai aplicar um pouquinho o que a gente vê do fato que a gente vê hoje, né, dentro dessa perspectiva bíblica. Primeiro, não havia a Pangeia. Esse é um dos pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Era a Rodínia. Esse era o primeiro grande supercontinente que existia, que começa a quebrar durante o período do dilúvio, como a gente pode ver no slide. Durante o período do dilúvio também, aqui a gente tem a Rodínia, começou o período do dilúvio, ele se quebra, se junta novamente, cria a Pangeia, e aí tem esse período transicional de separação, e aí a gente tem o mundo de hoje, os continentes que nós conhecemos hoje. Dentro de uma perspectiva evolucionista, o que é que acontece? Esses continentes eles estavam juntos há milhões de anos. Por que eles colocam milhões de anos? Por causa da velocidade com que hoje essas placas estão se movendo, se distanciando uma da outra. Como elas estão se distanciando a uma velocidade muito pequena, de centímetros por ano, então o que acontece? Quando eles colocam isso na perspectiva de que eles um dia estavam bem distantes e que agora estão se reaproximando, eles têm um número muito grande de tempo. Mas o que acontece é o que nós vemos hoje é o resultado do que aconteceu durante o dilúvio. Porque o dilúvio, a gente tem a Rodínia, quebrou, juntou novamente na Pangeia, tem um período transicional, onde está quebrando novamente, e que nós temos o que nós vemos hoje dos continentes. Durante o período do dilúvio, isso aconteceu de forma muito rápida, porque todo o aspecto geológico da Terra estava funcionando, vulcanismo,
shake, né? A terra toda se mexendo, se movendo. Então, isso aconteceu de forma muito rápida durante o período do dilúvio. O que nós vemos aqui é apenas uma desaceleração do que aconteceu no dilúvio. É como se tivesse um carro dirigindo super rápido e ele vai freando e o carro vai parando aos pouquinhos. Então, é basicamente isso que a gente vê hoje, dentro dessa perspectiva de dilúvio. É por isso que nós temos fósseis em todos os lugares do globo, do topo da montanha até debaixo do mar. Nós encontramos fósseis e todos os tipos de fósseis, porque o que aconteceu foi algo global que trouxe uma consequência para toda a Terra. Como que a gente consegue aplicar o que a gente vê hoje com essa perspectiva criacionista bíblica? Por exemplo, aqui quando você tem a Rodínia, como a gente pode ver no nosso slide, a Rodínia, ele é o grande supercontinente que nós temos, certo? E esse supercontinente foi o que foi criado, isso pré-diluviano. Então, o que a gente pode ver nessa parte de baixo, aqui a gente vê os sedimentos da semana da criação. O pré-cambriano são os sedimentos do período pré-diluviano. Quando começa o dilúvio, aí a gente tem a parte do Paleozoico e tem a parte do Mesozoico. E quando as águas começam a diminuir e o dilúvio finaliza, a gente vem com o Cenozoico e a Era do Gelo também, e até o mundo de hoje. Então, é nesse aspecto que a gente pode ver o que a gente consegue ver hoje, né, das evidências, dos fatos que nós temos hoje, dentro de uma perspectiva bíblica, como a gente explica esses dados. Para a gente ter ideia, quando foi que começou o dilúvio? Né? O dilúvio começou cerca de 1.656 anos após a criação. Uma coisa que é muito interessante, que eu gosto muito desse texto, quando fala sobre o dilúvio, são os detalhes. E há muitos textos bíblicos com detalhes, e esse texto que a gente encontra do dilúvio é um dos textos que mais tem esses detalhes de dia, de quando aconteceu, do mês que aconteceu. Isso é muito interessante, é muito importante, porque a gente, quando se há muita informação, muito dado em um texto, qualquer texto, isso significa que há uma riqueza de informação guardada ali, que a gente não pode esquecer. E essas informações nos ajudam muito, tanto na geologia como também na paleontologia. E, obviamente, também no texto, na parte teológica, claro. Então, aqui a gente vê que o dilúvio durou cerca de um ano e mais ou menos uma semana. Foi o tempo do dilúvio total. Choveu 40 dias, 40 noites, mas aí todo o período do dilúvio foi mais de um ano, o que é algo interessante que a gente precisa ter em mente. Qual o tamanho da arca? O tamanho da arca são 133 metros de comprimento. A gente tem 13 metros de altura e de largura são 22 metros. 22 metros de altura. Como é que a gente sabe disso? Esse valor de 133 metros, 22 metros e 13 metros está baseado nos côvados. E é uma coisa interessante que a gente precisa ter na nossa mente, que os côvados, dependendo da cultura, eles modificavam o número. Só que ele sai de cerca de 44,5 centímetros a 52,3 centímetros. É uma diferença muito pequena, que, se eu não estou enganado, o número máximo que pode chegar é cerca de 150 metros de comprimento, o que não é uma diferença tão grande, claro, dentro de todo o contexto da arca, que já é enorme, se você for para o menor como para o maior. Então, esse número de 133, eu coloquei o menor número, o menor côvado, e se, no caso, você for para o côvado egípcio, você vai para o maior, que é 52,3 centímetros. Aqui seria a estrutura da arca, né? A Bíblia fala, Deus fala como Noé deveria construir essa arca.
e ele dá as informações, que tipo de madeira, como deveria ser feito, né, os compartimentos que deveriam ser feitos. E Noé vai construir aquela arca de acordo com o padrão bíblico. Só para a gente ter uma ideia em relação a tamanho, tendo uma referência aqui de uma pessoa, que como o nosso slide está mostrando, esse que está no círculo, é uma pessoa em relação ao tamanho da arca toda. Só para você ter uma ideia da comparação de tamanho, o quão grande essa arca é. E, claro, todos vocês estão super convidados a virem conhecer a nossa arca aqui no Ark Encounter, para ter uma ideia do tamanho que é essa arca. É muito interessante quando a gente começa a perceber isso, porque a gente vê a arca e fica pensando assim, qual é a capacidade da arca? Apenas 20% da arca estava preenchida. O que aqui, para você ter uma ideia de referência, seria assim, ou isso aqui era, em parte azul, é tudo que sobrou de espaço, ou então, aqui era tudo que estava sendo preenchido. 20% apenas da estrutura da arca foi preenchida, quando a gente coloca os cálculos de animais que estavam lá na arca, né? Quais animais estavam na arca? É muito importante a gente também perceber que o texto bíblico, quando fala sobre espécies, a tradução não não foi muito cuidadosa nesse aspecto. Porque hoje, quando a gente fala em espécie, a gente tem cerca de mais de 10, mais de 14 definições de espécies. Morfológica, genética e assim por diante. Ecológica. E aí, qual seria essa definição que foi usada, então? Né? Nenhuma delas, porque a palavra espécie ela foi traduzida de forma não muito acurada, né? Cuidadosa. Então, o que a gente pode ver é o quê? Dentro do aspecto bíblico, quando a gente vai olhar a palavra no hebraico, é o baramim, que é o grupo básico que foi criado. E quem é esse grupo básico? Aqui, como a gente pode ver no nosso slide, a gente tem um animal, que foi o animal original, que foi criado, é o tipo básico que foi criado, e desse animal, esse animal tinha material genético para gerar todos os outros animais depois que eles saíram da arca. É importante que a gente tenha em mente também que Deus trouxe os animais para a arca. Deus escolheu quais animais estariam na arca. Deus mandou esses materiais, escolheu o material genético desses animais que deveriam estar na arca. O trabalho de Noé foi apenas guardar esses animais. Aqui, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala sobre taxonomia, esse nível esse baramim, esse min, ele está no nível taxonômico de família. Ele pode subir um pouquinho para a ordem, em alguns grupos, e pode descer um pouquinho para gênero, mas ele não sai disso. Ou é ordem, família ou gênero. O maior nível ordem, o menor gênero, mas ele está ali no geral, na média, ele está no grupo de família. Então, por exemplo, quando a gente vai para o tipo criado de cachorro, né? Os caninos, por exemplo. Aqui você vê, a gente sabe que os cachorros que nós temos hoje, eles vieram dos lobos. Então, você vê todo um grupo muito grande, de diferentes, de uma diversidade muito grande, mas eles estão na mesma família, eles estão no mesmo grupo de cachorros, que são os caninos. Quando a gente vai para o grupo de gatos, que são os felinos, tanto a gente tem o leão africano, como a gente tem o kitty cat, né? O gatinho que a gente tem dentro de casa. Todos eles estão no mesmo grupo, na mesma família. Uma diversidade enorme, mas eu não precisava ter leão, não precisava ter gato, não precisava ter leopardo, não precisava ter pantera, tigre, tudo na arca. Não, eu só precisava ter esse animal, que era o animal básico, que tivesse material genético para simplesmente produzir todos os outros animais. Aqui, em relação aos cavalos, né? Qual é a família, qual é o tipo básico dos cavalos. E existem isso hoje? Claro que existe. Cavalo de Pterovaski, se eu não estou enganada, esse é o nome. Pterovaski, alguma coisa nesse sentido. Esse tipo de cavalo ele tem material genético para gerar outros animais. Né? Aqui no museu mesmo, a gente tinha o Zors, que era o cavalo com zebra. Então, era um animal que tinha material genético para gerar
tanto o cavalo como a zebra. Aqui a gente tem, por exemplo, a família de Triceratops, né, de dinossauros. Eles são vários tipos de dinossauros, vários gêneros de dinossauros, mas dentro da mesma família. Aqui, os raptores também, vários gêneros dentro da própria família. Tyrannosauridae, que é a família também, com vários outros gêneros. Para você ter uma ideia, apenas cerca de 80 grupos básicos de dinossauro existem. E desses 80 grupos básicos de dinossauros, nós temos essa quantidade de espécies que nós temos hoje de dinossauros. Então, quais os animais estavam na arca? O texto da Bíblia fala muito claramente que anfíbios, muito provavelmente, não estavam. Animais marinhos, claro, não precisavam estar. E, muito provavelmente, também insetos, porque dentro da definição bíblica de vida, insetos não se encaixam. Quem era que estava lá, então, no caso? Mamíferos, aves e répteis. Esses eram os animais que estavam. Lembrando que quando a gente vai ter uma ideia de, comparando vertebrados com invertebrados, né, no caso aqui os artrópodes, o número de artrópodes é enorme comparado com vertebrados, que seriam, no caso aqui, os mamíferos, pássaros e répteis. Quando a gente vai para o nível de família, fazendo os cálculos, de acordo com o que se tem hoje, dá cerca de 938 famílias. Então, não é um número muito grande. Esse número pode ser extrapolado, sei lá, até 1.000, 1.100, 1.200 famílias. Mesmo assim, ainda não é um número muito grande para a gente ter. E como que aconteceu os eventos do dilúvio, né? Aqui o texto de Gênesis 6:3 fala que quando começa essa contagem regressiva para o dilúvio, quanto tempo basicamente levou para a arca ser construída, que cerca de 55 a 75 anos, que foi o tempo que foi ser construído, que é algo que fala muito ao nosso coração, que deve falar muito ao nosso coração, que Noé, durante 55 a 75 anos, ele foi firme e fiel, tanto no seu trabalhar, como também liderando a família dele, mantendo a sua família junta, firme e forte, naquele trabalho, naquele propósito. Isso fala muito sobre o caráter de homem que Noé era, tendo 3 filhos homens, de batalhar e mantê-los firmes durante 55 a 75 anos, trabalhando, construindo essa arca, financeiramente também, porque os bens que Noé tinha, ele estava colocando ali, né, para ser construída aquela arca. Então, isso fala também muito sobre o caráter de Noé. 7 dias foi mais ou menos o tempo que Noé teve para colocar os animais, colocar a comida, colocar as outras coisas que eles queriam levar, né? Porque o que ia acontecer na Terra ia ser destruída. Então, eles iam recomeçar toda a Terra. Então, quando a gente visita aqui o Ark Encounter, a gente, né, tem algumas ideias, eles colocaram de uma forma muito interessante o que eles levaram instrumentos, levaram arte, porque é a mesma coisa você tem que sair da sua casa, que a sua casa toda vai ser destruída. Leva o que você quiser levar, mas a sua casa vai ser destruída. Então, claro que a gente vai levar, né, hoje a gente tem fotografias, instrumentos, livros. Eles tinham livros também, eles tinham instrumentos também. E aí eles levavam artes, né? Eles tiveram que levar outras coisas também. Então, eles levaram cerca de 7 dias para colocar tudo isso na arca. Um aspecto que é muito importante quando a gente fala sobre dilúvio qual foi a consequência no clima desse dilúvio também. E a consequência no clima do dilúvio que aconteceu após algumas centenas de anos foi o período da Era do Gelo. A Era do Gelo, né, de acordo com um estudo de simulações numéricas de precipitações que acontecem nas regiões polares, quando a gente usa esses modelos climáticos convencionais, para ter uma ideia, algumas centenas de anos pós-dilúvio, a gente encontra possibilidade, né, da Era do Gelo ter acontecido. É claro que, assim, são números,
possíveis, a gente não consegue de forma muito específica dizer quanto, mas a gente tem uma ideia que cerca de algumas centenas de anos aconteceu a Era do Gelo pós-dilúvio. Então, aqui a gente pode ver algumas ideias dentro do contexto bíblico, né, e dentro do que a gente consegue ver na evidência aqui, como aconteceu. Então, mas basicamente, pós-Babel, na primeira geração pós-Babel, começou esse período mais de Era do Gelo, onde ele tem a sua máxima, mais ou menos ali na terceira geração pós-Babel. E aí já vai se finalizando, vai diminuindo mais ali na sexta geração pós-Babel. Então, é muito importante para a gente ter essa ideia. A Era do Gelo aconteceu uma vez pós-dilúvio, como consequência climática de tudo que aconteceu durante o período do dilúvio. Um ponto que eu quero trazer aqui também para vocês é a gente aprender a separar o que é fato da interpretação. A gente estava falando muito sobre os fatos, sobre a interpretação, sobre a evidência, né? A evidência é o dado já interpretado, e o que a gente precisa fazer é separar, aprender a separar e também poder trazer esse questionamento para outras pessoas de como separar o que é fato da interpretação. De novo, aqui, fato é o dado, é a informação, e a interpretação é o dado com a cosmovisão, né? Com a forma que a pessoa enxerga todas as coisas. Então, por exemplo, aqui quando a gente vê um fóssil, o fóssil em si, o material fóssil, é o fato. Os 65 milhões de anos que está aqui é a interpretação. Quando nós vamos, por exemplo, para as camadas, aqui é no Grand Canyon, quando a gente vai para as camadas, a camada em si é o fato, está ali na sua frente, é o dado, pronto. A ideia de milhões de anos entre aquelas camadas é uma questão interpretativa. Aqui, para a gente, fica fácil, né? O que é o fato, que são os fósseis, que são os ossos, e o que é a interpretação. O que é interessante é que você não vê o olho que foi preservado, nem muito menos a cor do olho que foi preservado, e está aqui na parte interpretativa. Tanto o olho, também você vai ver pelos, que aqui você não tem. Então, tudo isso é a parte interpretativa que se tem. Então, vamos analisar, agora partindo mais para essa parte mais da paleontologia, que eu queria trazer um pouquinho para vocês, porque são alguns exemplos que a gente pode ter para dar para as pessoas na hora que a gente estiver conversando sobre esse assunto. Então, analisando algumas evidências paleontológicas, algumas interpretações paleontológicas, a gente precisa ver que, por exemplo, quando a gente trabalha com dinossauro, quando a gente vê com dinossauro, essa parte em verde é o que foi encontrada. E, a partir disso, eles interpretaram e fizeram todo um outro dinossauro. Não é? Por exemplo, aqui, um outro exemplo que a gente tem, o Gaturama limae, que é lá da Formação Santana, ali em Santana do Cariri. O que a gente vê aqui no Gaturama limae essa parte em verde foi o que foi encontrado, e o resto é tudo interpretação. É toda uma questão interpretativa. Esse aqui, apenas 3 ossos foram encontrados. E o tamanho desse dinossauro aqui são 17 metros. 17 metros que foram recriados a partir de 3 ossos que foram encontrados. Esse aqui é o meu preferido. Esse tem cerca de 15 metros, e essa parte em verde foram as únicas coisas que foram encontradas. Então, o que a gente consegue perceber é que, quando a gente vai para um museu e vê um dinossauro completo, muito provavelmente, ele não foi encontrado daquela forma. Foram encontrados apenas pedaços, e ali eles reconstruíram e fizeram uma interpretação de como esse animal seria. O que a gente vê, por exemplo, no Homem de Nebraska. O Homem de Nebraska, eles encontraram um dente, e a partir desse dente eles recriaram, interpretaram a pessoa, o amigo da pessoa, que eu espero que sejam amigos aqui, um está olhando com a cara muito feia para o outro, não sei se são amigos. Onde eles estavam e o que eles estavam fazendo. Tudo isso é uma recriação, é totalmente uma interpretação de acordo com um dente que foi encontrado. Imagina se os nossos dentistas fizessem isso.
olhassem para a nossa boca e, a partir disso, recriassem toda a nossa vida, toda a nossa história. A conclusão foi que, após algum tempo, eles descobriram que esse dente era um dente de porco. Nem dente de humano era. Então, para você ver, olha o nível, né? Aqui eles colocam até alguns animais que estavam por perto, né? Então, olha o nível de interpretação, olha o nível de criação e criatividade para você chegar a isso, né? A esse desenho todo que foi pintado. Por exemplo, aqui também eles têm o Ramapithecus. O Ramapithecus foi encontrado apenas essa parte aqui que está sendo mostrada nos slides, e a partir disso eles fizeram toda a interpretação. Agora a gente vai falar sobre nossa vovó, segundo o aspecto evolucionista, que é conhecida como Lucy, mas eu quero falar aqui do gênero em si, do gênero Australopithecus, que esse é o gênero de Lucy. Então, aqui foi a parte que foi encontrada, como vocês podem ver, foi encontrado cerca de 40% do material, o que é uma boa quantidade. E o que mostra é que o joelho é humano, e o joelho é humano, sim. Porém, quando a gente vai no museu, eles não explicam esses detalhes, que o joelho foi encontrado 1 ano antes, cerca de 80 metros, numa camada mais baixa. E não foi encontrado junto com os fósseis. Então, eles encontraram o joelho aqui, numa camada 80 metros mais embaixo, 1 ano antes, distante do resto dos fósseis. Quando você vê a estrutura do braço, você tem como saber como era a mão e o pé, porque a mão e o pé não foram preservados. Porém, esses pedaços estão quebrados, então você não tem como saber qual era a estrutura da mão, nem a estrutura do pé. E a pelvis, ela foi... quando eles encontraram, eles acharam que era distorcida. A pelvis estava distorcida. E o que eu quero é colocar esse vídeo para mostrar para vocês, o vídeo está em inglês, mas para mostrar para vocês o que foi que os cientistas fizeram. Porque quando eles acharam a pelvis, né, junto com o resto do material, falaram, olha, isso aqui é pelvis de primata, não é pelvis de humano. Então, ele não tem condição de andar como eles acreditavam que eles deveriam andar. Então, isso foi o que eles decidiram fazer para que a pelvis que era de um primata se tornasse a pelvis de um humano. So you get the picture? The creatures like Lucy have the ape orientation of the iliac blades. Now, what are the evolutionists going to do about that? You're not going to believe this. Nova, have you heard Nova? There was a PBS Nova series in which Dr. Owen Lovejoy, a very distinguished, famous paleoanthropologist, was involved. And he's looking at Lucy's skeleton here, and he's lamenting the fact that the hips are all wrong. They're supposed to be human-like hips, so you can walk the way the Lotoli footprints showed she walked, but they don't look like human hips, they look like ape hips. What to do about this? Watch it. You'll get a big kick out of this. The ape that stood up, it was a revolutionary idea. We needed Owen Lovejoy's expertise again, because the evidence wasn't quite adding up. The knee looked human, but the shape of her hip didn't. Superficially, her hip resembled a chimpanzee's, which meant that Lucy couldn't possibly have walked like a modern human. But Lovejoy noticed something odd about the way the bones had been fossilized. When I put the two parts of the pelvis together that we had, this part of the pelvis has pressed so hard and so completely into this one that it caused it to be broken into a series of individual pieces which were then fused together in later fossils. So you see they were broken and they don't fit together properly. They did speculate in the program as to exactly who was responsible for breaking the hip, and current scientific evidence suggests perhaps a deer stepped on it. Here you can see a deer foot stepping on the bone. Isn't that a bummer? Let's see where it goes from here. This has caused the two bones, in fact, to fit together so well that they're in an anatomically impossible position.
The perfect fit was an illusion that made Lucy's hip bones seem to flare out like a chimp's. But all was not lost. This is a power saw, friends. You may want to put your goggles on. Lovejoy decided he could restore the pelvis to its natural shape. He didn't want to tamper with the original, so he made a copy in plaster. Notice he's removing whole parts, not just cutting. He cut the damaged pieces out and put them back together the way they were before Lucy died. It was a tricky job, but after taking the kink out of the pelvis, it all fit together perfectly, like a three-dimensional jigsaw puzzle. Look how perfect. You can read a newspaper through the hole. As a result, the angle of the hip looks nothing like a chimp's, but a lot like ours. Então, o que vocês podem ver é que ele disse que estava fazendo uma restauração, mas, na verdade, ele estava destruindo o material. Por quê? Porque ele não pode ser uma pelvis de... não podia ser uma pelvis de primata. Tinha que ser uma pelvis de humano. Então, o que é que eles fazem? Simplesmente destroem a pelvis que era de primata para aparentar, para parecer ser a de humano. Isso é muito triste porque a gente vê muitos cristãos crendo nessa ideia, né, de que nós compartilhamos ancestralidade com os primatas a partir de Lucy, principalmente, ou então o Homo naledi, que é um dos mais novos, né, mais recentes. E quando a gente vai estudar, quando a gente vai a fundo estudando o que eles fizeram, a gente percebe que, cientificamente falando, nem é honesto, não é correto o que foi feito. Porque houve uma destruição do material, o material foi encontrado em lugares diferentes, encontrado em camadas diferentes. Tudo isso para criar uma ideia, né, que a partir desses fósseis aqui, a partir daqui, eles chegam a esse material que ainda não tem mãos e pés, e aí, a partir dos fósseis eles vão criar Lucy, como a gente vê no nosso slide. Lucy agora tem olhos, mãos e pés. Os olhos são de primatas, que a gente pode ver que nem os olhos foram preservados, muito menos a cor dos olhos. As mãos não foram encontradas, nem os pés, mas aqui eles colocam como mão de humano e como pé de humano, que eles também não têm como saber a estrutura pela anatomia dos ossos, que foram apenas ossos pequenos, ossos quebrados. Então, eles não têm como saber essa estrutura. Modificaram a pelvis e aí eles chegam a essa conclusão. Quando a gente vê isso no museu, a gente acha que é correto, que nós realmente temos essa ancestralidade. Mas quando você vai ver de forma correta, de forma mais cuidadosa, todo esse material, você vê que, na verdade, era um primata. Pelos fósseis que estão ali, que foram encontrados, era simplesmente um primata. Quando a gente vai falando sobre Homo naledi, essa aqui é uma interpretação artística que eles fizeram, para você ver como eles saem do fóssil para chegar até o que é exposto em museu. Essa estrutura, a gente pode ver comparado com o humano, é totalmente diferente. De um lado a gente tem um Homo naledi, do outro lado a gente tem um crânio humano. A gente vê que tem uma estrutura anatômica diferente. Nós vemos que a cavidade craniana também é diferente, é menor no Homo naledi. Tem uma diferença na morfologia dos dentes, quando a gente compara com os humanos também. Os ossos das mãos, eles são curvados, que é uma característica. Humanos não têm ossos das mãos curvados, é uma característica de primatas que ficam em árvores. O pé, quando a gente vai comparar com o pé humano, é totalmente diferente. E o Liberga, que fez parte do trabalho, na época que ele publicou esse trabalho, ele não datou. Ele simplesmente disse que acreditava que o fóssil era entre 2 a 2,5 milhões de anos. Porém, quando ele vai datar, esse número cai quase para 10 vezes menos. O que a gente consegue ver, na verdade, é que essas evidências que eles colocam, nem essas próprias evidências, quando interpretadas, elas não dão nenhum apoio, elas não suportam, elas não dão suporte à teoria da evolução, que nem é uma teoria, é uma hipótese, que a teoria tem evidências para dar suporte. Elas confirmam o criacionismo, elas confirmam o que a Bíblia fala. Por exemplo, aqui a gente vê muitos artigos falando sobre depósitos que foram depositados de forma muito rápida.
Por exemplo, aqui no Monte Santa Helena, aqui nos Estados Unidos, essa estrutura de camadas, que você tem uma pessoa, para ter uma ideia, uma referência de tamanho, essas camadas elas foram depositadas em cerca de 3 horas apenas. 3 horas apenas, cerca de 7 metros de sedimentos foram depositados. Quando a gente vê aqui na Argentina, essas camadas, que não só na Argentina, mas em todos os lugares que você vê, lá na Formação Santana tem a mesma coisa, esses sedimentos depositados finamente, de forma perfeita, um sobre o outro. Isso é muito legal, porque isso demonstra uma deposição rápida. Isso não demonstra uma deposição devagar, de forma alguma. Eu, conversando uma vez com um colega de faculdade, a gente estava no campo, e eu perguntei, olha, quantos milhões de anos essas camadas levaram para ser formadas? A gente estava lá na Formação Santana. E aí ele falou assim, olha, cerca de, 2 a 5 milhões de anos para essas camadas serem formadas. Eu falei, olha, o que é interessante é que em 2 a 5 milhões de anos não teve vento, não teve chuva, não teve animal para trazer nenhuma discordância entre essas camadas. Essas camadas estão perfeitamente alinhadas umas sobre as outras. E ele parou e pensou assim, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, é importante para que a gente traga questionamentos para as pessoas, para que elas possam entender qual é o nosso ponto de vista, e a gente chegue ter a oportunidade de compartilhar com eles sobre o Evangelho. Lembra, o Evangelho a gente compartilha começando do começo, trazendo questionamentos sobre a ideia da criação. Aqui outro artigo falando sobre quão rápido foi esse pedaço de madeira se tornou um fóssil, foi silicificado. Isso aqui a gente vê em vários artigos. Aqui a gente vê, por exemplo, uma bota que se tornou fóssil, um chapéu que se tornou fóssil, um presunto que se tornou fóssil, aqui uma sacola de farinha que se tornou fóssil. O que a gente vê também no registro fóssil é algo acontecendo muito rápido, soterrando esses animais quando eles estavam na sua vida normal, quando eles estavam nadando, quando eles estavam se alimentando. Aqui a gente tem um peixe se alimentando de outro. Aqui a gente tem um ictiossauro tendo um bebezinho aqui. Aqui outro ictiossauro se alimentando. A gente vê no registro fóssil insetos com as asas abertas, o que é muito interessante, porque o inseto, normalmente, quando ele morre, ele fecha as asas e cruza as pernas. A gente vê muita barata com a asa aberta também, com as pernas sem ser cruzadas, o que indica que elas estavam voando. Alguns estudos têm sido feitos, né, até mesmo o meu orientador o meu orientador do doutorado, ele fez um estudo com baratas e colocou elementos químicos no ar, né, resultados de vulcão. E o que foi que aconteceu quando ele colocava essas baratas? As baratas voavam. Então, isso demonstra que o quê? Totalmente confirma o que a gente tem no texto bíblico. Houve muitos vulcões durante esse período do dilúvio, que fazia com que esses insetos, para tentar fugir, voassem. E a gente vê isso. E é uma das razões pela qual a gente pode estudar insetos, por exemplo, porque eles são com as asas abertas. A gente tem como ver toda a característica das asas dele. O que a gente vê outra coisa também são fósseis em vários estratos. Por exemplo, uma árvore aqui atravessando milhões de anos, né, milhões de anos nessas camadas, e a árvore está lá, perfeita. A gente sabe que isso é impossível de acontecer, totalmente impossível de acontecer, e não foram milhões de anos, mas de forma muito rápida que isso aconteceu. Aqui a gente vê um fóssil preservado, essa parte em verde, é o que foi preservado ainda da cor do fóssil. A gente vê material ainda fresco, né, preservado, por exemplo, aqui com esse tiranossauro, se eu não estou enganada, acho que ele foi datado em 75 milhões de anos, e você ainda vê músculo, material ainda muito fresco, ainda com elasticidade, ainda sendo preservado. Aqui, por exemplo, células sanguíneas preservadas dentro de um fóssil. E células frescas, né, sanguíneas, que foram preservadas lá dentro do fóssil. Outro ponto que a gente vê também no registro fóssil são milhões de anos nesse registro fóssil sem nenhuma evolução, sem nenhuma modificação. Continua sendo o mesmo. Então, o que a gente vê é que o tempo passa e não há nenhuma modificação, porque não levaram tanto tempo assim. Que são chamados os fósseis vivos. Esses fósseis vivos eles estão em todo
as camadas que a gente pode encontrar, que eles são iguaizinhos aos que a gente estuda hoje. O meu orientador durante minha pesquisa de mestrado, quando eu estava no Museu de História Natural de Nova York, aquele museu lá do filme, Uma Noite no Museu, e ele falou assim, olha, você precisa estudar muito bem os insetos, que eu estudei, vespas, abelhas e formigas. Eu estudei isso no registro fóssil. Ele disse, olha, você precisa estudar esse grupo muito bem, os atuais. E eu perguntei por quê. Ele disse, porque eles são iguaizinhos ao que a gente vê no registro fóssil, que os registros fósseis que eu estava estudando, o material que eu estava estudando, é datado de cerca de 120 milhões de anos. Então, 120 milhões de anos, eles continuam sendo o mesmo. Então, só para demonstrar um pouco da inconsistência deles, não há essa evolução. Então, a gente vê insetos, a gente vê aranhas, a gente vê todo tipo de animais, plantas, ainda totalmente muito bem preservados e iguais com os que nós temos hoje. Isso demonstra que esse dilúvio que aconteceu, um dilúvio, porque os fósseis que nós temos, a maioria deles são resultados do dilúvio, ou da consequência do dilúvio, como do período da Era do Gelo, ele aconteceu há pouco tempo, e não há milhões de anos atrás. Outro aspecto que a gente vê também na parte da paleontologia são que os fósseis mostram a mortalidade em massa, vários animais ao mesmo tempo morrendo. Isso lá a gente vê demais na Formação Santana, por exemplo, vários peixinhos, aqui como a gente pode ver, vários peixinhos numa mesma placa de fóssil, todos eles juntos. A gente vê muitos trilobitas dessa forma também, então de forma catastrófica, condições catastróficas, matando esses animais. O que a gente entende é que toda a Bíblia, quando ela fala sobre o dilúvio, ela demonstra coisas que a gente pode ver hoje no campo. São totalmente confirmadas. O texto de Gênesis 7:20 fala que as águas da terra prevaleceram acima das montanhas, cobrindo essas montanhas. Rapidamente aqui, para a gente trabalhar um pouquinho dessa parte dos fósseis, que também tem muita pergunta em relação à datação dos fósseis. Então, eu queria demonstrar para vocês isso aqui, porque quando alguém tiver alguma pergunta, que normalmente eles vão falar sobre o carbono 14. A gente tem várias formas de datação, carbono 14 é apenas mais uma delas. Carbono 14 só consegue datar, no máximo qualquer coisa, até 80 mil anos. Depois disso, não tem mais carbono existente no fóssil, já acabou, né? Então, 80 mil anos apenas. Depois disso, não tem mais como você encontrar carbono 14 no fóssil. Então, quando a gente vai trabalhar com carbono 14, que, dando um exemplo, que a gente pode ser usado em qualquer outro tipo de datação de isótopos, aqui, por exemplo, a gente tem um peixinho que tem 12 carbono 14, certo? 12 isótopos de carbono 14 quando estava vivo. Aconteceu um acidente, morreu, e agora, quantos carbono 14 ficaram naquele peixinho que estava morto? 12. Ele tinha 12 quando ele estava vivo, ele morre, ali parou 12. Fica essa quantidade de 12. Então, quando ele morreu, ele tinha 12. Quanto tempo vai levar para que a metade de 12, isso é o que é chamado meia-vida, a metade de 12, a metade dos isótopos que eles tinham, fique só a metade? Quanto tempo vai levar? Para metade desses isótopos de carbono 14 se transformarem em nitrogênio 14, leva 5.730 anos. Qual foi a metade que permaneceu? 6. Qual é a metade de 6? 3. 3 se torna um nitrogênio 14, mais 5.730 anos. E assim por diante. Qual é a metade de 3? 1,5. Qual é a metade de 1,5? 0,75. A metade de 0,75. Aí eu já não sei mais. Então, até não ter mais nenhum carbono 14, todos eles serem transformados em nitrogênio 14. E aí você vai adicionando 5.730, 5.730, 5.730 e faz a sua conta. Então, quando a gente vai fazer essa parte do cálculo, a gente vê quanto de carbono 14 tinha no início. 12. Quanto foi que restou? 3.
quanto tempo para que um carbono 14, a metade do carbono 14, se transformasse em nitrogênio 14? 5.730 anos. Então, quanto tempo levou? A gente faz a nossa continha aqui, 11.460 anos, assim como a gente faz o cálculo de datação radiométrica. Perguntas. Como que eles sabem que a quantidade de carbono 14 era 12? Não sabem, porque ninguém estava lá para contar, ninguém estava lá para fazer o estudo local de quantos carbonos 14 tinha lá. Como que eles sabem que 5.730 anos sempre foi constante? Durante esses milhões de anos, durante esses milhares de anos. No caso, para carbono 14, são milhares de anos, 80 mil anos. Não sabem, porque não tem como checar durante todo esse tempo se houve períodos inconstantes desse número. Como eles sabem se nenhum carbono 14 foi adicionado ou subtraído? Ou, no caso, o nitrogênio 14 foi subtraído na peça, no fóssil? Eles não sabem, porque pode ter acontecido várias questões desse aspecto. Isso é uma coisa que a gente entende, ou seja, eles têm uma ideia de que tudo é uniforme, e essa uniformidade ela é aplicada em tudo. Só que a gente sabe que há possibilidades dele ter sido constante, inconstante, de carbono 14 ter sido adicionado ou subtraído, nitrogênio 14 ser adicionado ou subtraído, porque isso pode ter acontecido durante esse tempo. O outro ponto é, como que a gente vai fazer um cálculo correto se nenhum cientista sabe como responder essas perguntas? Por isso que a datação, não só carbono 14, mas qualquer tipo de datação, ela é muito baseada em pressuposições, em ideias de que realmente era assim que sempre aconteceu. E quando a gente faz na prática, por exemplo, aqui, essa lava de vulcão, que foi estudada, alguém pegou e mandou esse material para um laboratório. Ele foi datado entre 340 a 2,8 milhões de anos. Mas esse vulcão essa lava só surgiu 12 anos atrás, do período quando eles fizeram isso, há 12 anos. Então, a lava tem 12 anos. Quando você manda para um laboratório, tem 340 mil a 2,8 milhões de anos. E olha a diferença, de 340 a 2,8 milhões de anos. Então, há uma variação tão grande de tempo que qualquer tempo para lá dá certo. Não é? Então, isso é que a gente precisa ter sempre em nossa mente. Aqui um outro exemplo, outra rocha que foi enviada também, eles colocaram 270 a 3,5 milhões de anos, quando, na verdade, a data que essa rocha estava era de cerca de menos de 50 anos, quando ela foi datada. Então, é esse o tipo de raciocínio que eles têm. Das rochas que nós sabemos a data, das rochas que nós temos como saber a data, porque o vulcão apareceu naquele momento, e aí eu tenho como datar aquela rocha. Então, das rochas que eles conhecem a data, quando eles aplicam um método, não funciona. E aí eles acreditam e acham que as rochas que eles não conhecem as datas, são as rochas antigas, eles assumem que funciona. Então, é esse tipo de lógica que é inconsistente, que não faz sentido. Que quando a gente vai realmente olhar e estudar a evidência em si, o que a gente vê é que tanto a paleontologia quanto a geologia, assim como qualquer outra ciência, eu estou falando especificamente aqui da paleontologia e da geologia, que são as que eu estudo, confirmam a palavra de Deus, confirmam o que Deus fala sobre o dilúvio, sobre a característica do dilúvio, o propósito da arca e como tudo isso aconteceu. E nós louvamos a Deus pela palavra dele, pela autoridade da palavra dele, que nos ensina e nos guia a ver as coisas de uma forma correta, de estudar os dados que nós temos no nosso redor e trazer conclusões corretas em relação a elas. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu agradeço a oportunidade também de poder estar aqui falando com vocês.